mecânico, o sistema apresenta simplificações construtivas, embora exija a presença de componentes, atuadores e sensores. Estes elementos são em geral responsáveis pela transformação de movimentos em sinais elétricos e vice-versa. Portanto, devem ser de alta confiabilidade. Central eletrônica. Responsável pelo processamento das informações dos sensores espalhados pelo motor e determinação do tempo de injeção. Corpo de borboleta. Suporta o bico injetor e outros elementos juntamente com a borboleta de aceleração. Válvula reguladora de pressão. Mantém constante a pressão de injeção. Filtro de combustível. Evita que impurezas danifiquem o bico injetor. Coletor de admissão. Transporta a mistura do corpo de borboleta ao cilindro. Bico ou válvula injetora. Responsável pela introdução pulverizada de combustível no interior do coletor. Bomba elétrica. Pressuriza toda a linha de alimentação. Relé. Permite que um sinal de baixa potência acione atuadores de alta potência como a bomba elétrica. Motor de passo. Regula a rotação de marcha lenta. Sensor de pressão absoluta. Identifica a pressão do coletor de admissão. Sensor de temperatura do ar. Mede a temperatura instantânea do ar de admissão. Sensor de rotação. Informa o número de ciclos executados pelo motor. Sensor de temperatura da água de refrigeração. Mede a temperatura de trabalho do motor. Sensor de posição da borboleta. Informa uma posição específica da borboleta de aceleração. Sensor de oxigênio ou sonda lambda. Percebe a presença de oxigênio na descarga. A unidade eletrônica, cérebro de todo o mecanismo, é responsável pela recepção dos sinais dos sensores, determinação do tempo de injeção e avanço de ignição. Esta unidade contém uma memória permanente, a ROM, que carrega as constantes do motor, os valores ótimos da razão combustível, ar, e avanço de ignição para cada regime de operação. Contém também uma memória de acesso aleatório, a RAM, usada pela CPU na gerência dos sinais dos sensores e de comandos. Um programa de autodiagnóstico residente na memória permanente faz continuamente a checagem de todo o sistema, alertando o condutor por intermédio de uma lâmpada de advertência caso algum elemento esteja defeituoso. Automaticamente, o sistema simula o sinal do sensor defeituoso para que o motor continue, mesmo que precariamente, a funcionar, permitindo conduzir o veículo a uma oficina. A falha é armazenada em uma memória de manutenção que posteriormente pode ser consultada auxiliando na execução de reparos. Os relés são componentes eletromecânicos cuja função é permitir o corte de circuitos de alta potência por intermédio de circuitos de baixa potência. Através da circulação de uma baixa corrente elétrica pelo eletroímã, o contato principal é rapidamente fechado, evitando centelhamentos nos contatos. É comumente usado no acionamento de bombas elétricas e outros mecanismos. O bico, ou válvula injetora, é o componente responsável pela injeção de combustível no coletor de admissão.
é composto de um corpo que suporta internamente a agulha e o enrolamento do eletroímã. Quando a central eletrônica emite o pulso de tensão, induz-se um campo magnético na região da agulha, causando seu movimento. A mola retorna a agulha à posição de repouso quando cessa o pulso. O comprimento do pulso determinará a massa de combustível injetada, sendo também controlado pela central. A bomba elétrica de combustível é utilizada no sistema de injeção com o objetivo de elevar a pressão do combustível, permitindo pulverizá-lo. São usadas bombas de roletes ou engrenagens. Durante seu movimento rotativo, transporta combustível até a linha de alta pressão, região de descarga da bomba. A válvula reguladora de pressão tem a importante função de manter constante a pressão de injeção. Uma agulha permite o retorno de combustível ao tanque quando a pressão no tubo distribuidor excede a pressão causada pela força da mola. Isto permite que o tempo de injeção calculado pela central eletrônica seja representativo na massa de combustível injetada. O sensor de pressão absoluta é constituído por uma célula de força conhecida por strain gauge. Este sensor, quando deformado por uma força, modifica sua resistência elétrica interna, causando alteração de tensão nos terminais de referência, podendo ser identificado pela central. Os sensores de temperatura do ar e da água de refrigeração funcionam segundo o mesmo princípio. São resistências que variam seus valores quando sujeitas a temperaturas variadas. Altera-se assim a tensão elétrica recebida pela central em virtude das mudanças nas temperaturas de seus bulbos. Através do sensor de rotação, a central eletrônica é capaz de determinar o número de ciclos executados por minuto pelo motor. Ele é constituído por uma bobina enrolada em um núcleo imantado permanentemente. Quando os dentes de comando passam próximos ao ímã, a intensidade do campo magnético no seu interior é modificada, causando indução de tensão nos terminais da bobina, podendo então ser identificado pela central eletrônica. O sensor de posição da borboleta indica constantemente a posição desta válvula. Funciona por intermédio de um potenciômetro que modifica a resistência do circuito em função da posição em que se encontra. O valor de tensão assim gerado é processado pela central, que o correlaciona com uma porcentagem de abertura da borboleta. O sensor de oxigênio ou sonda lambda é o componente que permite observar os produtos da combustão. É constituído por um corpo cerâmico recoberto por duas lâminas de platina separadas por óxido de zircônio. Uma extremidade fica exposta ao ar atmosférico, cuja concentração de oxigênio é 21% em volume, e a outra exposta aos gases quentes no coletor de descarga. Uma tensão diferencial é notada quando ocorre variação da concentração de oxigênio entre as extremidades interna e a externa. Caso a concentração de oxigênio na descarga reduza, a central eletrônica diminui a quantidade de combustível introduzido, garantindo oxigênio suficiente para a combustão mais completa.